Salve meu padrinho, salve minha madrinha. Não, peraí. Salve rapaziada, tudo beleza? Professor Pedro Henrique Torres, o seu professor de História aqui do canal GeoIst Brasil. E hoje nós vamos continuar a falar sobre modelos administrativos. Certamente você lembra da primeira aula, onde falamos um pouco sobre as capitanias hereditárias e aquele cenário da sua construção, a descentralização política, os capitães donatários, quem eram, o que comiam, onde viviam, beleza. Também falamos sobre as cartas doação e foral, direitos e deveres, o território apresentado como faixa territorial de cada sujeito. Pensamos sobre isso no primeiro vídeo, né? Vai estar aqui em cima em algum lugar uma marcaçãozinha para você chegar no primeiro vídeo, caso você não tenha visto. Mas agora, a ideia desse vídeo é trabalhar o segundo modelo administrativo do Brasil, ou seja, os governos gerais. O governo geral, primeiramente, coexistiu com as capitanias. Assim que as capitanias começaram a dar muito errado, o rei de Portugal decidiu, por A mais B, centralizar o poder político. Então, ponto 1, se as capitanias eram descentralizadas, 15 porções para 12 homens, o governo geral centralizou. E centralizou para facilitar a administração, a coleta de impostos, a organização da colonização. Lembrando que nesse momento o açúcar ainda é a economia colonial. Então, em 1548, o regimento de Tomé de Souza fica pronto, e em 49, no ano seguinte, o Tomé de Souza chega no Brasil, e aí sim, teremos uma sede desse governo, que será justamente Salvador. E aí, fica comum dizer, e aparece assim nos livros do edital da ESA, por exemplo, que Salvador é a primeira capital do Brasil. Tem quem discorde, claro, mas olha, Salvador é o primeiro centro administrativo para o Brasil colonial. Depois teremos o Rio de Janeiro e por fim teremos Brasília, mas num outro contexto, que já é o contexto republicano, já no século XX. Então olha bem, nesse caso nós temos ponto 1, a centralização administrativa em Salvador, que agora é sede administrativa da metrópole no Brasil. Precisamos lembrar a todo momento que o Brasil é uma colônia. E a função da colônia, olha, eu estou dizendo isso já tem 20 vídeos, hein? A função da colônia é abastecer a metrópole. E nessa condição, nós temos sujeitos que farão com que essa função se cumpra. E aí esses sujeitos são o primeiro, o segundo, o terceiro, o milésimo governador-geral. O primeiro deles, então, é um camarada chamado Tomé de Souza. Tomé de Souza, que era fidalgo lá em Portugal, veio para cá na condição de governador-geral para sistematizar a organização do território, para canalizar os investimentos, para pagar impostos, para governar. E é com ele que chega no Brasil a primeira leva de jesuítas. É o momento em que a igreja, apoiando-se e apoiada pela dinâmica colonial, vai começar a fazer um trabalho com os nativos da América. Os jesuítas começam a vir para cá e vão tematizar toda uma dinâmica, não é, de alfabetização, de domesticação, de catequização com os nativos. Vamos botar numa ordem melhor? Alfabetização, catequização e domesticação. Ao fim e ao cabo, a ideia era docilizar os indígenas do Brasil. E hoje a gente fala indígena, fique esperto nesse tema novo, hein? Nessa nova forma de chamar os sujeitos nativos da terra. E aí, claro, nesse momento, o Tomé de Souza é o cara que vai trazer toda a dinâmica imposta por Portugal. Com ele, surgem outras funções que vêm nesse apêndice, como apêndice, que são o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. 3 funções executadas aqui na colônia, que são braço dessa administração. O ouvidor é o cara da justiça, o provedor é o cara da fazenda, ou seja, da grana, e o capitão é o cara da defesa. Então são 3 órgãos administrativos ligados ao governo geral para auxiliar o governador. O segundo governador geral do Brasil é um camarada chamado Duarte da Costa, que governa o Brasil entre 1553 a 1558. O Duarte da Costa é o governo em que virão novos e outros jesuítas. Também haverá a fundação do Colégio de São Paulo, o qual será centro para a criação da própria cidade de São Paulo. E aí, além disso, é também nesse governo em que a França vai invadir o Brasil e vai fundar aqui na região do Rio de Janeiro a chamada França Antártica, que era um núcleo de povoamento francês aqui na América, o primeiro núcleo. E aí virão outros depois, a gente vai falar disso em outro vídeo. Beleza. Daí que o governo do Duarte da Costa é marcado sobretudo pela invasão francesa. Logo depois vem o governo Mendes Sá, que é um governo que começa em 1558 e se estende até 1572. É um governo marcado pela luta contra os franceses. É no governo do Mendes Sá que nós teremos então todo o embate contra a manutenção dos franceses no Brasil e a sua expulsão, inclusive, com o apoio do Estácio de Sá, que era sobrinho do Mendes Sá, e com a Confederação dos Tamoios,
um núcleo de nativos, de aldeias indígenas unidas contra esse processo de colonização. Inicialmente contra os franceses, mas também contra os portugueses. Não à toa, os tamoios será um grupo desfeito pelo próprio Mendes Sá. Beleza. Quando o Mendes Sá vai embora, a coroa portuguesa envia para cá um cara chamado Luís Fernandes de Vasconcelos. Só que esse cara nem chega no Brasil. Ele vai fazer parte de um evento chamado os 40 Mártires do Brasil. 40 Mártires do Brasil. E esses 40 mártires são os sujeitos que vão vir para o Brasil, mas não chegarão aqui. Isso porque, na verdade, o navio vai ser interceptado por corsários e eles serão mortos. E vamos lembrar que mártir é aquele que morre por uma determinada causa. Então, beleza, esses caras tinham a causa da colonização. Então, os mártires do Brasil. Pensando a partir da morte do Luís Fernandes de Vasconcelos, o rei de Portugal vai dividir a administração colonial em norte e sul. No norte, a administração vai ficar nas mãos de um cara chamado Luís de Brito de Almeida. E esse Luís de Brito de Almeida é o camarada que vai ter a sede administrativa do seu governo em Salvador. Já no sul, a sede vai ser no Rio de Janeiro e quem vai estar responsável por esse processo é o Antônio Salema. Uma coisa importante sobre isso é o seguinte: naquela época, norte e sul do Brasil é considerado a partir de Tordesilhas. Então, vamos lembrar mais uma vez que, naquele momento, os 7 povos das missões, que viraram Rio Grande do Sul, não faziam parte do que era território português. Assim como boa parte do que é o norte do Brasil hoje, também não integravam esse território. Olha, só o meu amigo Cisley Herculano me ajudaria a falar bem disso nesse momento. Porque, para pensar melhor, quando a gente olha para o território do Brasil nesse período recortado por Tordesilhas, a gente vai perceber que do litoral ao interior é um território bem menor do que é hoje e do norte ao sul também temos dimensões bem diferentes do que era antes. Beleza? Então, nesse caso, eu vou botar uma imagenzinha aqui, dá uma olhada nela. Olhou? Então perceba bem que não é bem o que é hoje, certo? Maravilha. Essa divisão não vai dar certo. E é exatamente por isso que o rei de Portugal vai reunificar o território e, nesse momento, Lourenço da Veiga será o novo governador-geral. Não tem muito o que falar sobre o governo Lourenço da Veiga. Isso porque ele vai governar de 1578 a 1580. Em 1580, já sabemos, vai ter um quiprocó bem doido em Portugal, entre Portugal e Espanha. E nessa troca maluca política que vai rolar lá fora, chamada União Ibérica, troca-se o rei de Portugal. E é nesse momento que a administração do Brasil passa para as mãos dos espanhóis. A União Ibérica, temos uma outra aula, falaremos disso também, fica tranquilo. E nesse momento, tudo muda. Inclusive, o governo geral fica meio esquisito na dança. Beleza? Vamos que vamos, papai ama, olho no lance, vamos junto. Tá.